bom dia, bem-vindos ao Gabaritando a Peça no Damásio. Obrigado pela sua confiança, obrigado por estar aqui conosco nessa manhã de domingo, né? Uma satisfação, é uma alegria, nós todos aqui madrugamos, né, Patrícia? Todo mundo caiu da cama e você também aí na sua casa. Tivemos um atraso no nosso link ao vivo, mas isso está sendo restabelecido e vamos começar nossas dicas, porque a gente não pode perder o domingo sem nossas dicas, já que você reservou hoje o seu dia para isso. E a ideia desse evento, por que fazer o Gabaritando a Peça? A ideia é um evento que faça a diferença no domingo da prova. A ideia é que você lembre dessas dicas, a ideia é que na hora que você esteja na prova, você tenha tranquilidade dessas nossas dicas. Eu costumo brincar, dizer que a prova de segunda fase é 30% conteúdo e 70% habilidade. Então é mais importante que você vá para a prova com habilidade, com técnica de achar no seu material, saber o assunto. Eu vou fazer penal, então eu sei onde está crime, eu sei onde está tal coisa, né? Então, enfim, a ideia é que você vá preparado, com habilidade, com técnica para achar. E as maiores dificuldades do aluno na segunda fase, sem dúvida, pensa no que pode te atormentar domingo. O que pode tirar a tua tranquilidade no domingo? Primeiro, qual é a peça? Isso é o tudo ou nada. Se você errar a peça, volta para a primeira fase. Não vamos tocar o terror aqui não, mas é bem isso, zera, né? Então, primeiro, qual é a peça? Então, as dicas de como achar a sua petição correta. Segundo, quais as teses que serão desenvolvidas nessa peça? Isso é muito importante, porque superado tudo ou nada, vem a hora da nota do recheio. Vem a nota lá do seu fundamento. Então, os nossos professores aqui hoje vão concentrar a ideia de como ajudar a achar a sua tese, o seu fundamento jurídico. Legal, achou a peça, achou a tese, vamos para o esqueleto? Qual a estrutura da petição? O que você tem que ter na cabeça, né, naquelas peças mestras? Então, endereçamento, preâmbulo, pedido, fundamento. Isso tudo é importante que você tenha na cabeça, porque isso você não pode levar no dia. Legal? E por fim, como ter um material bem preparado. Essa é a nossa ideia. Porque se você tiver um material marcadinho, dentro do edital, com os post-its e tudo mais, no dia você vai com muita tranquilidade. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Espero que a gente possa ajudar e fazer a diferença na tua preparação. Sem brincadeira, nós somos apaixonados pela preparação na OAB, né? A nossa vida aqui, a gente respira preparar vocês para a OAB. Então, a gente espera que, de fato, a gente possa colaborar aí no seu sucesso. Tá bom? Um beijo, abraço, bom domingo e fica agora com a professora Patrícia Vanzolini e a equipe que vem logo na seguida. Patrícia, é com você. Então tá bom, Darlan. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, nós pulamos cedo da cama, mas Deus ajuda quem cedo madruga. Esse esforço vai valer a pena. A gente está aqui, todo mundo dando aquele gás a mais. É aquele gás que faz a diferença, porque aqui não adianta ser segundo colocado. A gente tem que ser primeiro. E às vezes esse esforço adicional, essa coisa que você tira lá de dentro, meu Deus, domingo, 8 horas da manhã eu vou acordar. É isso que faz a diferença entre o sucesso e aquele que não vai ter o sucesso depois lá na hora da prova no domingo. Portanto, seja bem-vindo aqui Gabaritando a Peça. E eu vou começar falando de uma coisa que é uma informação mais geral, que é como fazer a prova e também como marcar o VAD, como marcar o código, como marcar o material. É alguma coisa que, para quem já fez aula conosco, já foi um pouco falada durante as aulas, mas aqui vamos dar um reforço nisso. Meus amigos, olhos nos olhos. Essa é uma prova com consulta. Com consulta na lei seca, mas com consulta. E 90% das questões pode ser respondida com a consulta no teu material. Pati, só cai pergunta de lei seca? Não, também cai pergunta doutrinária. Mas você tendo material turbinado, já envenenado, já preparado, puxa, isso adianta sim 60% ou 70% até, como disse aqui o Darlan. Então, olha só, primeiro, nós recomendamos que você leve para a prova duas possibilidades. Um VAD, que é aquela compilação de todas as leis, de todos os ramos do direito, códigos e etc. E um mini, aquele chamado 3 em 1, que tem o Código Penal, o Código de Processo e a Constituição Federal. Então, nós recomendamos que você leve os dois, o vadão e o mini. Por que que nós recomendamos que você leve os dois? Por várias razões. Uma das primeiras é uma razão psicológica, porque o ser humano se sente mais seguro quando ele tem um plano B na vida. Quando ele tem uma alternativa ali, olha, se por acaso alguém encasquetar com o meu VAD, não costuma acontecer, mas já aconteceu.
tem uma suspeita de que esse minicódigo tinha uma cola, então os minicódigos são retirados. Eu, mais uma vez, fazendo minhas as palavras do Darlan, eu não quero aqui, pelo amor de Deus, aterrorizar ninguém, mas é que depois de muitos anos de praia, a gente aprende que abusos acontecem. Então, ter um plano B na vida é sempre uma muleta psicológica. Mas tem uma outra razão. O VAD é melhor numa coisa. Ele tem Código Civil, por exemplo, Código de Processo Civil, de onde você pode tirar o agravo nos próprios autos, né? Ele tem toda a legislação do ordenamento jurídico. Por outro lado, então por esse lado ele é melhor. Por outro lado, o MINI é melhor em termos da fartura de leis penais especiais. Então, tem lei especial que você não encontra no Vadão, mas você encontra lá no MINI. Por isso, a gente recomenda que você leve os dois. A terceira razão é que o índice remissivo do Vadão e do MINI é um pouquinho diferente. E índice remissivo, o índice ali, muitas vezes, ou as próprias remissões dentro dos artigos, fazem toda a diferença. Se você assiste aula conosco, você sabe que às vezes a gente fala, olha, procura isso, no VAD da Saraiva tem? Não, mas no DRT tem. Ah, esse? Tem no DRT, mas não tem no da Saraiva. Enfim, tem coisa que tem um que não tem outro. Então as remissões também são importantes. Então você vai levar os dois. Agora, como é que você vai marcar? O que você precisa? Você precisa, em primeiro lugar, ter as principais leis e as principais codificações marcados com post-it. Esse post-it pode ser aquele que você compra pré-fabricado numa papelaria ou pode ser aquele que você faz manualmente. Minha opinião aqui da equipe de penal. Se você usa aqueles já de papelaria, isso de alguma forma traz uma cara assim um pouco mais limpa, um pouco mais oficial para os seus post-its, né? Se aquele post-it está cheio de artigo ali, uma confusão danada, talvez ele desperte alguma suspeita, cause uma má impressão. Então, preferimos que você use aqueles de papelaria. Mas, na verdade verdadeira, o edital não faz diferença. Ele diz que pode ser feita remissão a artigo ou a lei. E ele não fala se essa remissão tem que vir de um post-it de papelaria ou tem que vir da mão do próprio candidato. Então, em tese, nada disso é proibido. O que você vai marcar? Você vai marcar o comecinho da Constituição Federal, aquela parte que abre a Constituição Federal, ali o índice da Constituição Federal. Você vai botar um post-it. No índice, o índice sistemático, o índice que está lá no começo, não o remissivo, no índice do Código Penal, no índice do Código de Processo Penal. Eu sei que os VADs já vêm separados por cores e etc., mas é mais fácil e mais rápido se você tiver um post-itzinho para abrir já na página certa, certo? Então vai acompanhando comigo. Você vai ter um post-it na Constituição, um post-it no Código Penal, um post-it no Código de Processo Penal. Agora, isso é sobretudo importante no Vadão, porque no pequenininho realmente só tem isso praticamente, embora seja também legal colocar o post-it. Mas no Vadão isso é mais importante, porque enquanto você está ali perdendo tempo com o Código Civil, com consolidação da lei do trabalho, o teu concorrente ali, o teu amigo, já está na terceira lauda da apelação. Então, post-it, tá? Agora você vai botar um post-it, presta atenção, súmulas do STF. Você vai botar um post-it abrindo as súmulas do STF. Você vai botar um post-it nas súmulas do STJ. E você vai botar um post-it que abre as súmulas vinculantes do STF. Súmulas do STF, outro, súmulas do STJ e outro na parte que abre ali as súmulas vinculantes. Você sabe que eu já tive a oportunidade de, em sala, estar fazendo exercício e do aluno perder um tempão porque não achava aquela folhinha que tem as súmulas vinculantes e ficou até desesperado. Falou, oh meu Deus, meu código veio sem as súmulas vinculantes. Agora, você imagina se isso acontece na hora da tua prova, né? Meu Deus, teu equilíbrio emocional já foi pro beleléu. Então, você vai botar um post-it ali, tá? Agora você vai botar um post-it nas principais leis especiais. Então eu quero que você pegue teu caderno, eu quero que você pegue o teu lápis e eu quero que você vá anotando o que você vai turbinar. Você vai botar um post-it na lei de execução penal. Na lei de execução penal. Cuidado, porque ela é uma lei que está lá, é uma lei de 84, e as leis geralmente vêm acompanhando a cronologia nos VADs, mas às vezes a lei de execução penal, pela importância que ela tem, está logo depois do Código Penal. Tá? Então você vai botar logo, onde você achar, logo depois do Código Penal, do Código de Processo. Você tem que achar a tua lei de execução penal e colocar um post-it nela.
Lei de Execução Penal, tá bom? GCRIM, Lei dos Juizados Especiais Criminais, fundamental. Você vai botar um post-it na Lei dos Juizados Especiais Criminais, na Lei 9.099 de 95. Você vai botar um post-it. Você vai botar um post-it na Lei de Crimes Hediondos. Lei de Crimes Hediondos, 8.072. Lei de Crimes Hediondos, 8.072. Você vai botar um post-it. Você vai botar um post-it no ECA, Lei 8.069. No ECA, 8.069. Você vai botar um post-it nela. Beleza? Você vai botar um post-it na Lei de Drogas, muito importante. Lei que sempre cai. Nós estamos aqui pegando pelas leis que mais caem. Lei de Drogas, 11.343. Lei de Drogas, 11.343. Você vai botar um post-it nela, 11.343. Tá contando? Já foram 5. Agora você vai botar um post-it na Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, sempre pedida, 11.340. Lei Maria da Penha, 11.340. Vai botar um post-it nela. Agora você vai botar um post-it no Código de Trânsito. Lei 9.503. Código de Trânsito, 9.503. Sempre pedido, Código de Trânsito. Agora você vai botar um post-it na Lei de Crimes Ambientais, né? Lei 9.605. Lei 9.605. Crimes ambientais, tá certo? É uma lei que às vezes cai a questão de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Você tem que ter um post-it nessa lei. Agora você vai botar um post-it na Lei 8.137. 8.137, uma lei super importante, crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica, contra as relações de consumo, 8.137, você vai botar um post-it. E por fim você vai botar um post-it na Lei de Lavagem de Dinheiro, 9.613. 9.613, tá? Lavagem de dinheiro, 9.613. Essas são as leis fundamentais. Patrícia, pode cair outra? Pode, para isso que nós temos um índice ali do Código Penal da legislação especial. Mas essas são as que têm que estar postitadas, tá bom? Então você turbinou de post-its, tá? Agora você vai, passada a fase de post-its, pintar o código. Como é que você vai pintar o código? Presta atenção. Você vai escolher uma cor, vamos imaginar azul, e vai pintar de azul todos os artigos que são fundamento da peça. Sabe os artigos do confulcro? Então você vai pintar todos os artigos do confulcro. Confulcro no artigo tal. Vamos pensar em quais os principais que você vai pintar de azul, os artigos do confulcro? Vamos lá, começando pela resposta à acusação. O artigo 396, 396 e 396A. 396 e 396A. Tá aí de azulzinho? Ticado? Beleza. Segundo, vamos passar para memoriais. 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único. 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único. Azulzinho, fundamento de memoriais. Beleza? Além disso, vamos passar agora para a fase recursal. Apelação 593. Marca aí de azulzinho o 593. 593 do Código Penal. Tá marcado? Beleza. Reze 581. Marca aí o 581. 581. Reze. Tá marcado? E aí, você vai ter que sair do Código de Processo Penal e ir lá para a Lei de Execução Penal. Na hora que você estiver fazendo o trabalho de pintar, você vai lá para a Lei de Execução Penal para marcar o agravo em execução. O agravo em execução que está lá na LEP. 197. 197 da LEP. Lei de Execução Penal. 197 da LEP, pintadinho de azulzinho. Beleza? 197 da LEP, tá pintado? Tá. Agora vamos passar para a seara recursos de recursos. Aqueles recursos que pressupõem a existência de um recurso
anterior. Você vai lá para o Código de Processo Penal. Você vai marcar o fundamento da carta testemunhável. 639. 639. Pinta de azul. Carta testemunhável. 639. Pinta de azul é a carta testemunhável. Agora você vai pintar, ainda dentro dessa área recursos de recursos, os embargos infringentes ou de nulidade. 609, parágrafo único. 609, parágrafo único. Pinta ali de azulzinho, 609, parágrafo único, são os embargos infringentes ou de nulidade. Esses são os fundamentos das peças. E aí indo para a última categoria, os recursos já em instância superior. Quais são os recursos em instância superior? O ROC. Onde é que você acha o ROC? Onde é que você vai pintar de azulzinho o ROC? Nos artigos 105, vamos começar pelo 102, não é pela ordem. 102, inciso 3 e 105, inciso 3 da Constituição Federal. 102, inciso 3, 105, inciso 3 da Constituição Federal. Esse é o ROC, ele está pintado de azulzinho. Tudo que tiver de azul é o confulcro, é o confundamento. Depois você vai pintar, aproveitando que você está aí pertinho, o 102, inciso 2, e o 105, inciso 2. São recurso extraordinário e especial, respectivamente. 102, inciso 2, 105, inciso 2, da Constituição Federal. Da Constituição Federal. E aí você vai pintar, certo? Já pegou? Recurso extraordinário e especial, estão lá na Constituição Federal. E aí você vai pegar um artigo muito importante, que é o artigo 28 da Lei 8.038. Lei 8.038, artigo 28. Esse é o agravo contra a denegação de extraordinário especial. Agravo contra a denegação de extraordinário especial, 28 da Lei 8.038. Legal? Então nós vimos as peças de primeira instância e nós vimos depois todos os recursos. Certo? Ok. Para terminar a história, gente, para encerrar, nós vamos marcar aquele fundamento daquela peça que é depois do trânsito em julgado. Volta para o Código de Processo, marcando de azul o fundamento da revisão criminal. Vamos lá, marca de azul, qual que é o fundamento da revisão criminal? É o artigo 621, é o 621. Então você vai marcar de azul o artigo 621. Isso, gente, é o essencial de estar marcado no teu código. O resto, você marca se sentir necessidade. Até porque se o código ficar muito marcado, ele acaba virando um verdadeiro carro alegórico que você não entende mais nada. Mas estes dispositivos que fundamentam as peças, não dá para esquecer. Se você esquecer, aí é muito complicado. Então não dá para esquecer. Ok? Muito bom. E eu recomendo que você marque. Marcamos o fundamento das peças. E o que mais que nós vamos marcar? Nós vamos marcar o fundamento das teses e dos pedidos. Então, olha só o nosso código de cores aqui. Como é que vai ficar o nosso código de cores? Quando você for pedir nulidade, qual que vai ser o seu fundamento? E o fundamento da sua tese, do seu pedido de nulidade? Nulidade está lá no 564 do CPP. Então, você vai marcar nulidade de vermelho. Ó, é farol vermelho, não dá nem para avançar. Então, nulidade, você vai marcar lá o 564 do CPP de vermelho. Para lembrar que é o que você tem que alegar primeiro. Não todo mundo tem dificuldade de saber que tese alega primeiro? Então, lembra das cores do semáforo. Vermelho, amarelo e verde. É assim que a gente vai marcar no teu código. Vermelho, nulidade, 564 de vermelho. Segunda, extinção da punibilidade. Onde é que você vai fundamentar a tua extinção da punibilidade? Lá no artigo 107 do CP. Então, você vai marcar o artigo 107 do CP de amarelo. 107 do CP de amarelo. Deu para marcar? 107 do CP, ficou amarelinho para você saber que você vai alegar aquilo em segundo lugar. E em terceiro lugar, o que nós vamos alegar? As teses de mérito, que levam ao pedido de absolvição. Então, em terceiro lugar, que cor que vai ser?
verde. Então, de verde, você vai marcar o artigo 386, que é o fundamento do pedido de absolvição, 386 verde e o 397 verde também. 386 verde, 397 verde. Então, a gente marcou o fundamento das peças de azul, o fundamento das teses e dos pedidos, nulidade vermelho, extinção da punibilidade amarelo e absolvição, tese de mérito verde. Tá bom? Gente, a gente já volta. Essas foram as dicas iniciais. Nós agora vamos saber entrar no gabaritando a peça. Nós temos que saber acertar a peça, não é isso? Marcar o código é só uma preliminar. Agora nós vamos para o mérito do nosso programa. Já, já.